Olá, meus queridos irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus. Muito bem-vindos ao nosso canal, canal da Editora Betel, para mais um Momento Betel Dominical. Eu sou o pastor Luiz Prates, já estou aqui reunido com os meus amigos, pastor Marcos Santana e pastor William Barros, para juntos gravarmos aqui o vídeo da nossa lição número 3, que está programada para ir ao ar para ser estudada no dia 18 de outubro. E este vídeo está subindo ao ar agora nesta sexta-feira e é muito importante que você continue conosco até o final, porque tem muita coisa maravilhosa. Se você não tem essa revista maravilhosa, especial, que é muito importante que você tenha ela física, e também a Bíblia, a caneta e um papel para fazer as anotações. Não tenho a revista, como que eu faço? Siga aqui as orientações que vamos deixar disponível aqui neste vídeo e você poderá entrar em contato conosco através desses canais aí, ok? Pastor Marcos Santana, o que nós podemos esperar desta lição de hoje, pastor Marcos Santana? A paz do Senhor, seja bem-vindo, viu? A paz do Senhor, pastor Prates, a paz do Senhor, pastor William, a paz do Senhor a todos os irmãos que estão conosco nessa lição de número 3, vencendo os mecanismos de defesa da velha natureza. O nosso texto áureo encontra-se na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 6, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. E a nossa verdade aplicada: aquele que nasceu de novo e anda em espírito não mais vive dominado pelas inclinações da velha natureza. E temos também os objetivos da lição, né, pastor Prates? Perfeitamente, né? Eu posso também falar, né? Claro! São 3. Apontar os mecanismos de defesa existentes, tratar sobre a ira e o perigo do auto-engano e explicar como a graça divina atua. E vem coisa boa por aí, hein? Com certeza. Que maravilha! Pastor William Barros, seja muito bem-vindo, a paz do Senhor, meu amigo. Fala pra gente aí o texto bíblico utilizado pelo comentarista. Pastor Prates, pastor Marcos, a paz do Senhor Jesus, a todos vocês que estão ligados nessa aula conosco. Nosso texto de referência está em Efésios, capítulo 4, dos versículos 22, 23, 24 e os versos 31 e 32. Temos um motivo de oração, né? Nós vamos começar já com essa oração. Tem alguma coisa específica que o senhor sente aí, pastor William, para a gente fazer essa oração já para começar o nosso estudo? Orarmos para que possamos vencer o maior de todos os desafios, que é vencer a velha natureza. Então vamos orar, curva a sua cabeça, vamos falar com Deus. Pastor Marcos Santana, vamos fazer junto essa oração? Amém. Pai Celestial, graças nós te damos por mais esta oportunidade de podermos estar reunidos para estudarmos a Tua Palavra. Desvenda os nossos olhos para vermos as maravilhas da Tua Palavra e que o Teu Espírito nos dirija, nos guie e nos ajude para que possamos prosseguir, avançando, progredindo, crescendo em santificação, até que Cristo venha. Em nome de Jesus. Amém. Você já nos acompanha e sabe o tão momento esperado do pastor Marcos Santana com a introdução. Mas antes de pedir a ele para fazer a introdução, quero agradecer a você que tem se inscrito no nosso canal. Nosso canal está crescendo cada dia mais, graças a você, que assim como nós é um apaixonado pela Escola Dominical. Muito obrigado por se inscrever, por compartilhar, por comentar. Muito obrigado mesmo. Você está ajudando a gente fazer esta, que é a maior e melhor escola, ser realmente a maior e melhor escola do mundo. Muito obrigado em nome de toda a família Betel por esse carinho, por essa consideração e esse grupo, essa multidão de pessoas que a cada semana está somando a nós nessa caminhada de fé, nessa paixão pela Escola Dominical. Pastor Marcos Santana, é contigo agora, meu amigo. Amém, pastor Prates. Muito obrigado. Eu vou já pedir ao pastor Prates, por favor, se ele puder fazer a leitura
da Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, versículos 1 e 2, considerando que a lição de hoje, ela nos remete à relevância de termos uma mente transformada. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É muito importante, no estudo da lição de hoje, nós termos em mente alguns dos fundamentos bíblicos que foram sugeridos na lição de número 1. E eu quero destacar aqui pelo menos 2 fundamentos. Um é acerca da doutrina do pecado. E o outro é termos em mente o que a Bíblia nos ensina sobre o processo da santificação. A título de contribuição, eu vou fazer a leitura aqui de um parágrafo do texto escrito pelo pastor Osmar Ludovico da Silva e que foi publicado na revista Ultimato. O pecado, ao perder sua dimensão teológica e espiritual, tornou-se uma categoria psicológica, desvio de conduta, mecanismo de defesa, trauma de infância. Não só justifica e legitima o pecado, como também vitimiza o pecador. Sendo assim, a EBD é um excelente instrumento, considerando que ao trabalharmos em pequenos grupos, nós temos a tremenda oportunidade de despertar os nossos irmãos quanto a alguns aspectos da vida do discípulo de Cristo enquanto ele está na terra. E que diversas ocasiões nós temos percebido que nem sempre o discípulo de Cristo, ele percebe nitidamente alguns destes aspectos. Por exemplo, é comum um membro da igreja ter dificuldade de refletir sobre o que resultou em fraqueza, desânimo, desvio e até mesmo um deslize pecaminoso. No atendimento pastoral, quantas vezes precisamos fazer algumas perguntas para despertar no membro essa percepção, esse entendimento? Segundo, é importante nós utilizarmos de perguntas para estimular a reflexão, despertar, contribuir para que a pessoa reveja os seus conceitos e, muitas das vezes, reveja também as suas conclusões. Isso é nítido na Bíblia. Tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, nós vamos encontrar em diferentes ocasiões Deus fazendo perguntas. Eu selecionei aqui apenas 2 textos. Mateus, capítulo 9, versículos 4 e 5. Jesus, ele diz assim: por que pensais mal? Notemos, Jesus sabia o que as pessoas estavam pensando, mas ele lança esta pergunta. Ele não vai de forma direta, acusando e apontando. Ele pergunta. Lucas, capítulo 10, versículo 25, quando aquele doutor da lei perguntou para Jesus sobre a vida eterna. Notemos as perguntas que Jesus dirige a ele. Que
está escrito. Depois, como você lê o que está escrito? Como você interpreta? Como você entende? E depois Jesus diz assim, qual destes três? Foi na parábola do bom samaritano. Qual destes três foi o próximo? Então, é importante a gente aproveitar a EBD para isso. E por último, a questão da responsabilidade pessoal. Essa é uma lição ótima para enfatizarmos a relevância das escolhas e decisões pessoais, bem como temos falado desde a lição 1, a importância de lembrarmos os nossos irmãos que pecado tem consequências. Recebemos o perdão, fomos restaurados, mas precisamos lembrar que tem consequências. A verdade aplicada, ela diz que aquele que nasceu de novo e anda em espírito, não mais vive dominado pelas inclinações da velha natureza. Notemos essa sequência. Nasceu de novo. Depois, andar em espírito. Resultado, não somos dominados, controlados pela inclinação do pecado. Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Romanos, capítulo 8, versículo 13. Pelo Espírito podemos mortificar as obras da carne. A lição de hoje nos ajuda a trazermos à nossa mente que nós estamos, o discípulo de Cristo, ele está num processo de santificação, aperfeiçoamento, restauração, crescimento e amadurecimento. Agora, pastor William, pastor Prati, esse processo, ele passa por sermos confrontados. E a lição de hoje é uma ótima oportunidade para lembrarmos aos membros da igreja que é bíblico a questão do confronto. Nós vamos ver em Gênesis capítulo 3, quando Adão e Eva pecaram, Deus vai ao encontro deles. E Deus vai ao encontro deles com perguntas. Onde estás? Deus sabia, mas Deus pergunta. Quem te mostrou que tu estavas nu? Deus sabia, mas perguntou. Comeste? Deus sabia que tinha comido, mas perguntou. Depois o versículo 13 diz assim, por que fizeste isto? E nós vamos avançando. Capítulo 4, versículo 6, quando Deus fala com Caim, por que tiraste? Por que descaiu o teu semblante? Onde está Abel, teu irmão? Ou seja, Deus estava confrontando. É importante que o discípulo de Cristo compreenda, entenda a importância de sermos confrontados. Cuidado, diante desse confronto, cuidado com as reações de autodefesa. E é interessante, pastor William, pastor Prati, que por diversas ocasiões, essa reação, às vezes, é até imperceptível. A pessoa não percebe que ela está usando desses mecanismos. Por exemplo, eu estava pensando, né, o uso da expressão assim, não, mas o fim desejado é esse. A pessoa, muitas das vezes, ela redireciona, quando é confrontada, para a finalidade e se esquece que o que está sendo confrontado não é a finalidade da ação, e sim o caminho tomado para alcançar aquela fidelidade.
aquela finalidade. Às vezes a pessoa, ela diz assim, não, mas o meu objetivo era esse. Ah, mas eu trabalhei muito. As pessoas não percebem que elas se utilizam de mecanismos de defesa ao serem confrontadas. Há uma tremenda dificuldade de focar. É interessante, isso a gente percebe muito no atendimento pastoral. Às vezes estamos atendendo uma pessoa, estamos vendo que a pessoa está precisando de ajuda. Por exemplo, uma pessoa que se afastou da igreja. A gente pergunta, mas por que você se afastou? É muito comum nós ouvirmos a resposta no sentido de perseguição, de incompreensão, de lutas e de dificuldades. Quando, na verdade, o que faltou na vida dessa pessoa, o que está faltando, é cuidado pessoal, é vida devocional. Já não lê a Bíblia, já não ora, não vai a culto de ensino, não participa da EBD. Essa pessoa vai enfraquecendo e, evidentemente, vai ficando vulnerável. Frustrações, sofrimentos do passado, levam, às vezes, a pessoa a se fechar, a se isolar, a resistir, muitas das vezes, em ser pastoreado. Às vezes, a pessoa usa esse mecanismo, né? Ah, mas outros também fazem. Ah, mas ninguém é perfeito. A tendência de generalizar também, né? Ah, todo mundo é assim. Ah, ninguém. Ah, aqui só tem isso. Ou seja, são atitudes muitas vezes imperceptíveis. Por isso a importância da EBD aproveitar esses pequenos grupos. E reações de ira, de arrogância, de afastamento. Pasmem, às vezes usam as Escrituras para justificar ou racionalizar os seus deslizes, infelizmente. E dificuldade de receber. Há muitas pessoas que têm tremendas dificuldades de receber qualquer comentário negativo em relação a seu comportamento. Não deixe de ler Provérbios, capítulo 12, versículo 1. Aquele que quer aprender gosta que lhe digam quando está errado. Só o tolo não gosta de ser corrigido. É a versão da Bíblia na linguagem de hoje. Assim, o tópico 1 da nossa lição vai tratar sobre essa resistência da natureza pecaminosa, principalmente em ser confrontada. Vai falar sobre também a mentira e as reações das pessoas para encobrir seus erros, seus defeitos, suas reais motivações. O tópico 2 vai focar a ira, a importância de controle, o que está provocando a ira e alertas e perigos. E o tópico 3 vai enfatizar a graça de Deus, a responsabilidade humana e as atitudes. Para encerrar, pastor William, pastor Prati, é fundamental que tenhamos em mente que nós não estamos agora tratando das pessoas ímpias, das pessoas de fora da igreja. Nós estamos tratando de pessoas, estamos partindo desse princípio. A pessoa nasceu de novo, a pessoa já é discípula de Cristo e agora precisa estar consciente da importância desse processo. Amém. Muito bem, muito obrigado, pastor Marcos Santana. Pastor William Barros, o senhor como um psicólogo clínico, né, atuante, as defesas da velha natureza. Acho que está bom, muito bom para o senhor esse tópico, não? É contigo, meu amigo. Pastor Prates, pastor Marcos, a todos os queridos irmãos que participam dessa aula, eu quero aproveitar até o gancho da frase do pastor Prates e com isso também fazer um alerta ao professor. Embora os professores não tenham uma preparação do ponto de vista psicológico, não devem ter em mente que a aula fica em desvantagem, nesse caso, ao ministrar para os alunos. Devemos ter em mente que, embora, por exemplo, o título
evoque uma questão de psicanálise, embora os assuntos também passem por isso, nós devemos ter em mente que o nosso objetivo é tratar basicamente da questão da velha natureza e despertar nossos irmãos para que possam ter uma vida de vitória em relação à carne, em relação a si próprio, como frisou muito bem aqui o pastor Marcos. Então, nenhum professor deve gastar muito tempo com esses aspectos psicológicos, porque tornaria a aula ineficiente dentro dessa visão de edificar os alunos com conhecimento para levá-los a uma vida melhor. Então essa é uma colocação que eu faço aqui, é um alerta muito importante para que a aula possa ser o melhor e tenha o melhor proveito dentro do aspecto de edificar os alunos. Tendo dito isso, a gente deve olhar o tópico primeiro entendendo o seguinte: o que são mecanismos de defesa? A gente precisa entender, eu faço aqui uma associação tentando trazer o enfoque do que disse o pastor Marcos em relação ao Éden. Vejam, Deus criou o homem para viver eternamente. Então o propósito de Deus em colocar o homem no Éden é como ele pudesse usufruir de tudo que Deus proporcionou para ele. Ou seja, um jardim de delícias, um momento de comunhão diária com Deus. Esse era o propósito original de Deus para o homem. Ao entrar o pecado na humanidade, quando Adão e Eva pecam, a Bíblia vai registrar a primeira consequência imediata. Além de reconhecerem que estavam nus, do ponto de vista emocional, tiveram medo. Olha aí, a Bíblia fala que tiveram medo e se escondem. Aí começa a entrar justamente o que a gente começa a falar na lição sobre os mecanismos de defesa. E a gente vai entender o seguinte: o cérebro humano busca sempre o prazer. E essa é uma questão que está desde a origem do homem, porque o homem foi feito para ser feliz. O ser humano nasceu para dar certo. Deus fez o homem para ser feliz. E o que vai acontecer? O cérebro busca essa satisfação e o prazer. E o que vai acontecer? Nessa busca, acaba-se sempre o cérebro buscando soluções para conflitos, ansiedades, hostilidade, impulsos agressivos, ressentimentos, frustrações e ressentimentos. Com isso, a gente poderia definir de uma forma muito simples aqui, e finalizando essa parte de entender sobre mecanismos de defesa, que são mecanismos mentais inconscientes que o eu interior de cada um desenvolve a fim de garantir a integridade da pessoa diante das angústias que o ameaçam. No tópico 1.1 nós vamos ver alguns mecanismos de defesa. Eu trago alguns aqui só a nível de conhecimento. Repressão, negação, um que o pastor Marcos trouxe aqui agora, que é a racionalização, formação reativa, isolamento, projeção e regressão. Por exemplo, do que o pastor Marcos mencionou, a racionalização, a gente vai ver o seguinte, que é um processo pelo qual o indivíduo apresenta uma justificativa para suas ações. Ele procura encontrar uma justificativa aceitável para seus erros, para seu estado e etc. E aqui a gente vai ver o desdobramento disso na existência humana, o pecado. O ser humano se adaptando à ideia de pecar e estar no pecado. O caminho disso, por exemplo, um exemplo aqui é o ateísmo. Ou seja, o que o ateísmo busca? O que o homem busca com o ateísmo? Ele lida com a culpa diariamente dos seus erros. Então, já que ele não consegue lidar com a culpa, então Deus não existe. Porque se Deus não existe, não há pecado, automaticamente não há culpa. Então, o ateísmo foi uma saída humana para não lidar, não ser confrontado com seus pecados. O homem, a Bíblia vai nos mostrar em Colossenses, capítulo 1, versículo 13, que Deus nos tirou olha, a expressão é interessante, pastor Marcos. A Bíblia diz que Deus nos tirou, pastor Prates, da potestade das trevas. Se o senhor pudesse me ajudar, por gentileza, em Colossenses 1, versículo 13, eu queria frisar esse texto com quem está participando conosco dessa aula. O qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Olha que texto incrível. A Bíblia diz que Deus nos tirou do domínio das trevas. Quando a gente se converte, nós saímos do domínio das trevas para o reino do seu amor. Um outro texto que mostra também isso é 1 Pedro, capítulo 2 e verso 9. Lá ele vai dizer que Deus nos transportou das trevas. E 1 João, capítulo 2, no versículo 11, ele vai nos mostrar um outro aspecto disso na prática.
A Bíblia diz que aquele que odeia seu irmão está em trevas. Então veja que o propósito de Deus é que o homem seja pleno e aprenda a lidar com as suas demandas e que tenha ótimo relacionamento, por exemplo, com seus irmãos. Agora, qual o grande problema que a gente vê nisso? Por exemplo, o pastor Marcos mencionou Gálatas 5:24, se não me engano, aqui há pouco, e qual é a questão que a gente vai perceber? As pessoas lutam com determinado tipo de pecado. Quando a pessoa não consegue vencer aquele determinado pecado, ela então passa a dizer e afirmar que não é pecado. Ou seja, se eu não conseguir vencer, então a alternativa é afirmar que não é pecado. Me prova na Bíblia. Então, onde é que está isso? Me mostra onde é que está errado isso. Aí as pessoas começam a discutir, por exemplo, sobre bebida, sobre uso de cigarro, sobre drogas, sobre homossexualismo, e começam a discutir, não, me prova onde está isso na palavra, me prova isso e aquilo. Como as pessoas não conseguem vencer determinadas práticas, então passam a negá-las como pecado. E aqui a gente acaba entrando, inclusive, no ponto 1, 2, que é a negação e a mentira. Ele vai tratar, o comentarista, nesse ponto, inclusive, sobre pecado contra o Espírito Santo, mentira ao Espírito Santo. Ele evoca aí a questão de Ananias e Safira. E eu queria aproveitar o ensejo e trazer para vocês que estão conosco, pelo menos 3 pecados que se pode cometer contra o Espírito Santo, dentro dessa ótica, que é o pecado de resistir ao Espírito Santo, o pecado de entristecer o Espírito Santo e o pecado de apagar o Espírito Santo. Resistir ao Espírito Santo, Atos, capítulo 7, versículo 51. Estevão está pregando antes de seus algozes o matarem com pedradas, ele diz, vós, como vossos pais, sempre resistis ao Espírito Santo. Resistir ao Espírito Santo tem a ver com resistir à obra regeneradora do Espírito Santo, a obra transformadora de vida, de caráter, de mentalidade do Espírito Santo na vida do ser humano. A segunda, entristecer o Espírito Santo, eu trago para vocês Efésios, capítulo 4, versículo 30. A Bíblia diz, não entristeçais o Espírito Santo, no qual estáis selado para o dia da redenção. Entristecer o Espírito Santo, enquanto que resistir tem a ver com a obra regeneradora do Espírito Santo na vida humana, entristecer tem a ver com a habitação do Espírito em nós. Lembrando o texto que o pastor Marcos mencionou há pouco de Romanos, capítulo 12, do versículo 1, quando chama o nosso corpo de culto racional. Então, o Espírito Santo habita em nós. Isso é lindo, tem um ponto interessante sobre isso. Qual? Significa que você nunca está sozinho. Porque a igreja, o tempo onde nós fazemos um culto, enquanto estamos lá, 2 horas, algum tempo, talvez um pouco mais, na igreja, estamos cultuando a Deus. Mas quando Deus diz que o teu corpo é o culto, significa que enquanto você está vivo, para Deus o culto não terminou. Você agora tem a presença de Deus com você. E isso é incrível porque vai contra toda a ideia de uma fé baseada nas emoções, de uma fé baseada apenas nos sentidos. Ou seja, é uma fé baseada na palavra. Mesmo que eu não esteja sentindo, se eu estou em fidelidade, em obediência, Deus está comigo. Minha fé não está baseada no que eu sinto, ou o que eu acho, das minhas emoções. Está baseada na palavra. Se a palavra diz, eu creio. Se a palavra diz, eu confio. E terceiro, apagar o Espírito tem a ver com o derramamento do Espírito na vida cristã para serviço, para servir a Deus, servir a Deus. Irmãos, os dons e os ministérios do Espírito, por exemplo, estão na igreja para a edificação do corpo e para a salvação dos perdidos. Os dons não são alvo de ostentação da parte de quem é usado e nem os ministérios. O propósito divino é a edificação do corpo. No tópico 1.3, ele vai falar aqui sobre a camuflagem. O comentarista, trazer para nós isso, e eu trago alguns pontos aqui interessantes sobre isso. Vejam, a gente vive um tempo hoje, por exemplo, de que muitas pessoas, até no nosso meio, e eu vou fazer até um alerta em relação a isso, muitas vezes camuflam suas práticas através de alguns comportamentos. Por exemplo, pensamento positivo. Não, eu tenho pensamento positivo, eu procuro pensar sempre que vai dar certo, etc. Irmãos, pensamento positivo não substitui a fé. Pensamento positivo não substitui a confiança na palavra. E a gente aí tem que tomar cuidado
com esse tipo de situação que agora começa a acontecer, pessoas começam, por exemplo, eu tenho visto isso, inclusive, pessoas deixando de, por exemplo, no culto de ensino, deixando de, por exemplo, frequentar a igreja. Uma pessoa disse para mim, não, essa semana eu estou viajando, eu estou indo participar de um evento de marketing digital, um evento de coaching, um evento tal, e eu estou recebendo, está mudando minha vida, mudando minha mente, e as pessoas deixando até de ir na igreja. Não, eu encontrei meu norte agora. Uma coisa é a pessoa buscar dentro disso, num parâmetro profissional, uma questão de carreira, uma questão até de lidar com algumas barreiras que a pessoa tinha com relação à sua carreira profissional, alguns medos. Outra coisa é a pessoa substituir a fé na palavra, substituir o culto e substituir a figura do pastor como líder e passar a ter como mentor pessoas que hoje se apresentam como mentores de sucesso financeiro. E esse é um perigo muito grande que está rondando muitas pessoas que, inclusive, pararam até de congregar e estão deixando de ir para a igreja e acreditam que estão sendo supridos, alimentados por esse tipo de mensagem. Uma outra coisa interessante sobre isso é que boas maneiras e uma vida refinada, ou seja, um autoconhecimento ou preparo cultural, também não camufla a vida de pecado. E aqui eu trago uma lição que acredito que quem está vendo a gente aqui vai concordar comigo. Acaba-se tendo uma ideia falsa de que porque a pessoa é pobre, porque a pessoa não tem cultura e instrução elevada, no meio da pobreza é onde vai ter os piores pecados. Isso é uma mentira. Está provado que quanto mais dinheiro, quanto mais cultura o ser humano tem, mais irracional ele se torna com relação à prática do erro. Vou dar um exemplo aqui. Swing, troca de casais, por exemplo, é prática de pobre? É coisa que acontece no meio de rico, de gente que tem dinheiro, de gente que tem formação. Então, a gente precisa tomar cuidado que uma pessoa que mora, por exemplo, aqui no Rio, em Copacabana, numa cobertura, ele está no Rio de Janeiro, na cidade do Rio. Uma pessoa que está morando, por exemplo, num bairro muito humilde, muito pobre, num barraco de telhas e madeira, no meio do mangue, dentro da cidade do Rio, ele continua dentro da cidade do Rio de Janeiro. Isso quer dizer, essa ilustração, que uma pessoa vivendo no crack, no mais baixo nível de prostituição, ele está no estado de pecado. E uma pessoa vivendo uma vida refinada, com ótima cultura elevada, e vivendo sem Jesus, mesmo assim, ele também está no estado de pecado. Então, o pecado não muda porque uma pessoa tem uma boa condição financeira ou porque uma pessoa tem um aspecto cultural elevado. Disfarça seus erros com frases de efeito, frases de filósofos, etc. Queridos, quantos, por exemplo, não se vislumbraram com a ciência? Quantos não se vislumbraram com a filosofia e abandonaram a palavra? Abandonaram a verdade da palavra por rudimentos, por ensinamentos filosóficos e caíram e camuflam seu estado, por exemplo, com filantropia. Eu faço boas ações, eu ajudo os pobres. Aí começam a acusar, a igreja está fazendo o que com o dinheiro? Que não sei o quê. E camuflam seu estado de pecado, por exemplo, dando dinheiro, oferecendo doações. Às vezes até são dizimistas. Às vezes a pessoa nem congrega, não está nem na igreja. Quem aqui não conhece casos, como eu estou dizendo aqui agora, pessoas que nem frequentam a igreja, nem congregam, mas todo mês dizimam, ofertam, ajudam obras de caridade, etc., porque acreditam que fazendo isso estão apaziguando a sua consciência, o seu estado de pecado. Então, essa lição é uma oportunidade de a gente aprender com isso, e eu finalizo essa minha participação do ponto 1, do tópico 1.3, mostrando para nós que o princípio de Deus para uma vida onde nós somos libertos disso é o princípio da reciprocidade. Ou seja, é o caminho do amadurecimento, é o caminho de aprender a conviver com o não, é o caminho de aprender, como disse o pastor Marcos, com o confronto. Ou seja, eu vou usar aqui uma expressão que é muito comum hoje, ou seja, uma vida sem mimimi. Uma pessoa que aprende, amadurece, cresce, e Deus vai nos mostrar isso, por exemplo, em Colossenses, capítulo 3, do versos 13 ao 16, quando Deus nos traz, por exemplo, 4 lições sobre reciprocidade, dizendo que nós devemos nos suportar uns aos outros. Segundo, devemos nos perdoar uns aos outros. Terceiro, devemos nos ensinar uns aos outros.
E quarto, devemos nos aconselhar uns aos outros. Amém? Deus abençoe. Muito bem. Pastor William, parabéns aí pela colocação aí. Lembrando a você que essa revista ela é comentada pelo pastor Isaqueu Mendes de Freitas. E ele termina esse ponto 1 dizendo que a natureza caída constrói, pastor William, mecanismo de defesa. Por que ela faz isso? Para não ter que enfrentar a verdade e para se proteger contra a ansiedade e o medo. Então é isso que essa lição propõe, trazer esse conhecimento para a gente poder melhorar como pessoas nessa terra. Pastor Marcos Santana, vamos falar sobre a ira, ponto 2? Ponto 2, ira. Vou destacar alguns textos dos tópicos que nós vamos encontrar agora. 2.1. O cristão não está isento da ira. Suas palavras e gestos revelam. O cristão luta contra a ira diariamente. Tópico 2.2. Embora nossa tendência seja presumir o melhor a nosso próprio respeito, a Bíblia com frequência nos adverte contra o perigo do auto-engano. Nossa tendência é ocultar nossos pecados, dando sempre uma mão de cal espiritual. Pintamos nossa ira como algo puro. Tópico 2.3. Tiago acusa seus leitores cristãos de exibirem várias formas de frutos da ira. Da ira, aqui ele cita Jesus Cristo, falando da ira com o equivalente moral do assassinato. Tiago relata com tristeza que tudo isso ocorre dentro do corpo de Cristo, a igreja. Como eu disse no tópico, na introdução, é fundamental aproveitarmos a nossa escola bíblica dominical, que estamos ali em pequenos grupos, para enfatizar a relevância de que o discipulado é um processo. O amadurecimento é resultado de um processo. Ruim é quando a pessoa, com suas resistências, suas atitudes, e por não aproveitar os cultos de ensino e a EBD, com suas atitudes, adiam o progresso nesse processo. Que o Espírito Santo nos desperte neste estudo. A fim de ser o mais didático, que eu posso ser agora, eu dividi esse tópico 2 em 5 subtópicos. Os sentidos da palavra ira, a ira divina e humana, a contínua batalha, o perigo do auto-engano e a origem dos conflitos. Porque o comentarista encerra esse tópico enfatizando a epístola de Tiago no capítulo 4. E aí a gente vai ver como é importante procurarmos discernir mais à luz da palavra. Alguns sentidos da palavra ira que nós encontramos no grego, no hebraico: respirando forte, violência, indignação, violenta comoção mental, raiva, fúria. Na verdade, um certo comentarista disse uma coisa interessante: não é fácil definir a ira. Contudo, todos nós sabemos o que significa sentir ira. Segundo aspecto, a ira na questão divina e humana. Na questão divina, também
faz parte da natureza de Deus. Indica total abominação ao pecado. Indica a reação contra a injustiça, a irreverência e a transgressão da lei. Deixo aqui alguns textos bíblicos que tratam sobre a ira divina. Naum, capítulo 1, versículos 2, 3 e 6. Romanos, capítulo 1, versículo 28. Apocalipse, capítulo 14, versículo 19, capítulo 19, versículo 15. Romanos, capítulo 12, versículo 19. Agora vamos para a ira humana, que na verdade é o que se pretende abordar na lição de hoje. Nós precisamos levar em consideração, quando estamos pensando e refletindo sobre ira humana, que ocorre em vários graus de intensidade. Segundo, a ira humana, ela pode estar oculta ou expressa abertamente. Tanto é que nem sempre uma outra pessoa percebe que o próximo está irado. Pode ser também de curta duração, pode se refletir num sentimento interno momentâneo ou numa explosão momentânea e curta, mas também pode ser algo persistente. E quarta reflexão. Como eu já disse, não é simples a gente definir, mas sabemos quando sentimos. Agora, é fundamental, na lição de hoje, a gente lembrar, é preciso dominar para não sermos dominados. Aos Efésios, capítulo 4, versículo 26. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Esse texto do apóstolo Paulo, ele está fazendo uso de um outro texto. Está no Antigo Testamento. É o Salmo 4, 4. Não combinei antes com o pastor Praz, então vou pedir a ele se ele puder localizar, por favor, o Salmo 4, 4. Tá? Perfeitamente. Porque o Salmo 4, 4, que é o texto que Paulo ele menciona aos Efésios, eu gostaria também de destacar algumas expressões e também ir para o verso 5. É possível ler primeiro o verso 4, pastor Prati? Perturbai-vos e não pequeis. Falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. Esse falai com o vosso coração na vossa cama e calai-vos aponta para pensar, meditar, examinar. E aí, note, por favor, o verso 5. Ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Ou seja, a gente se perturba, a gente fica irado, a gente fica com raiva, alguma coisa que a gente viu, ouviu, não gostamos, mas o Espírito Santo, ele capacita o que nasceu de novo para, mesmo nesses momentos, ele consegue pensar, meditar, examinar. E o verso 5, confiar em Deus. Em várias ocasiões, as manifestações do ser humano, movidas por ira, demonstra que não confia no Senhor, que na verdade não crê que Deus é a nossa defesa, que Deus é poderoso para trabalhar em todas as situações da vida humana. É preciso
discernirmos as situações que desencadeiam ira em nós. Só a título de exemplo, não vamos ler, né, por conta do tempo, Êxodo, capítulo 32, versículo 1 até o versículo 10. Moisés. A atitude de Moisés quando percebeu que o povo estava se entregando à idolatria. A Bíblia vai dizer que ele pega as tábuas e lança no chão. Aí um comentarista fez a seguinte pergunta: será que deveria Moisés ficar indiferente àquela situação? Por isso a importância de nós discernirmos o que está provocando em nós a ira. Precisamos discernir também, por quê? Porque alguém pode, como já falamos aqui, um dos mecanismos é tentar justificar e racionalizar, e pasmem, às vezes usam a própria Bíblia. Ah, mas Deus também se ira. Alguém pode dizer assim: ah, mas Jesus pegou o chicote e mandou ver lá no templo e virou mesa. Mas cuidado, pois Deus é perfeito. Nós não somos. Nós não temos a capacidade de julgar com perfeição as diversas situações. Por isso que continua valendo o que Paulo escreveu e que o salmista escreveu. Irai-vos, mas não pequeis. E o salmista disse: está irado, mas não deixe de pensar, examinar e meditar. Muitos de nós, eu confesso que eu não lembro aonde eu colhi esse texto. Muitos de nós fomos feridos, sofremos ofensas e vivemos com questões não perdoadas em nossas vidas. Algumas vezes sofremos tanto abandono e rejeição que escolhemos mecanismos de defesa imperfeitos para tentar apaziguar essas áreas fragmentadas da nossa vida. E aí essa pessoa vai dizer o seguinte: sabe como ela venceu? Primeiro, ela venceu falando com Deus. Ela venceu se abrindo para Deus. E segundo, ela venceu buscando ajuda. Eu achei tão interessante porque essa pessoa disse o seguinte: porque quando a gente busca ajuda, o pastor William, que é psicólogo, ele acredito que ele vai entender bem isso. Quando a pessoa busca ajuda, né, pastor William, ela fica vulnerável. Porque ela vai contar, às vezes, compartilhar de coisas que vai deixá-la vulnerável. E essa pessoa falou uma coisa muito interessante. Foi ficando vulnerável que eu consegui vencer. Porque, notem, ela confiou em Deus e, biblicamente, nós aprendemos que Deus usa outras pessoas no nosso processo de aperfeiçoamento, restauração, crescimento, amadurecimento. Que o Espírito Santo nos ajude para que nós possamos também vencer esta contínua batalha. O terceiro aspecto é esse, é contínua batalha. E aí eu vou deixar aqui alguns versículos bíblicos que nos ajudam, são verdadeiras advertências bíblicas quanto ao cuidado e à atenção que precisamos ter quando estamos lidando com a ira. Eclesiastes, capítulo 7, versículo 9. Não te apresses a irar-te. Provérbios, capítulo 16, versículo 32. Melhor é aquele que governa o seu espírito.
Provérbios, capítulo 22, versículos 24 e 25. Cuidado com o iracundo. Mateus, capítulo 5, versículo 22. Jesus alerta sobre o perigo de se encolarizar contra seu irmão sem motivo. Gálatas, capítulo 5, versículo 20. A ira como obra da carne. Colossenses, capítulo 3, versículo 8. Despojai-vos da ira. Efésios, capítulo 4, versículo 31. Seja tirada de entre vós. Alguém pode estar pensando assim: ah, pastor, mas como é possível isso? Lembremos-nos, nós estamos falando para quem nasceu de novo. Nós estamos falando para quem já teve uma experiência de regeneração, pelo poder da palavra e pelo poder do Espírito. Ora, se nascemos de novo, é possível vencer no poder do Espírito Santo. Gálatas, capítulo 5, versículos 16, 18, 22 e 25. Nós vamos encontrar essas expressões. Andai, seja guiado, fruto do Espírito e andai. Quarto aspecto, o perigo do auto-engano. Provérbios, capítulo 12, versículo 15. Há um ditado, citando esse provérbio aqui, o pastor Hernandes Dias Lopes, no seu comentário, achei interessante que ele cita isso. Há um ditado popular que diz o seguinte: o pior cego é aquele que não quer ver. Cuidado com o pensamento de que nunca está errado. Pastor Prati, é possível a gente fazer essa leitura de Provérbios capítulo 12, versículo 15, apesar de não ter combinado com o irmão antes, né? Mas por favor. 12, 15? Dentro desse tópico, o perigo do auto-engano. Okay. O caminho do tolo é reto aos seus olhos, mas o que dá ouvidos ao conselho é sábio. E o quinto subtópico, né, conforme nós dissemos no início, a origem dos conflitos. Aí o comentarista, ele vai fazer menção à epístola de Tiago, capítulo 4, principalmente nesse primeiro momento, do versículo 1 ao versículo 4. Achei muito interessante, pastor William e pastor Prati, destacar essa expressão de Tiago. De onde vem? De novo perguntas, né? A Bíblia, ela estimula nossa reflexão, nossa meditação, e as perguntas nos ajudam a sermos confrontados. Note como Tiago começa. De onde vem? De onde vêm as guerras? De onde vêm as pelejas? De onde vêm os combates? De onde vêm as amizades? Notemos que o Espírito Santo e a Palavra de Deus são fundamentais no enfrentamento da nossa velha natureza. É muito importante pensarmos nesta pergunta: de onde vêm nossas guerras, nossas pelejas, nossos conflitos, nossos desentendimentos? E aí eu deixo também o Salmo de número 37, verso 8. Não permitir que a ira crie raízes dentro de nós. Quando Tiago pergunta de onde vem, ele está mostrando para os servos de Deus da sua época que a origem está no coração. A origem está em nós, nossas motivações, nossos propósitos, nossos objetivos, nossos valores é que nos impulsionam, é que nos movem. Encerrando, apesar desses mecanismos de defesa, apesar dessas manifestações, às vezes de ira,
Às vezes, uma pessoa que se coloca no lugar de vítima, você, quando vai abordar aquele crente, ele se fecha. Apesar de tudo isso, mas nós não podemos, como servos de Deus, ficar indiferentes às orientações bíblicas quanto à nossa relação com o próximo. Ou seja, não permita que esse quadro que nós encontramos no nosso meio de fechamento, isolamento, autodefesa, resistência, impeçam a nós de sermos instrumentos do Espírito Santo. Porque Colossenses, capítulo 3, versículo 16, vai falar que o membro do corpo de Cristo, ele precisa ensinar e admoestar o outro. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 11, vai dizer que o membro do corpo de Cristo, ele precisa exortar e edificar o outro. Ou seja, não vamos nos calar, não vamos nos omitir, ainda que haja resistência, ainda que haja bloqueio, mas o Espírito Santo quer continuar nos usando para cuidarmos uns dos outros. Amém. Excelente! E assim a gente fecha o ponto 2, pastor Marcos, com uma pergunta. Considerando que a ira é um problema universal e que ninguém está imune ao seu veneno, o que nós cristãos podemos ou temos que fazer? Como nós nascemos de novo, nós precisamos continuar vivendo e andando em espírito. Muito bem, muito obrigado. E assim, pastor William, vamos falar sobre a graça de Deus e a velha natureza? Vamos ao ponto 3? Muito bem. Nós vimos que os mecanismos de defesa vão levar o homem, muitas vezes, a praticar coisas como prática do uso de drogas, bebidas, prostituição. O homem se afasta de Deus, se isola e acaba buscando razões para os seus desvios e pecados. Na lição do tópico 3, nós vamos mostrar como a graça de Deus vai fazer o homem superar justamente a velha natureza. A graça, o favor imerecido de Deus, a dádiva da salvação, a Bíblia deixa claro em Romanos capítulo 11, versículo 6, que não é por obras. É pelo favor, pela graça, pela misericórdia de Deus, Ele deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E a graça de Deus não é uma oferta apenas para alguns indivíduos, mas o desejo de Deus é que todos sejam alcançados pela graça. Hebreus 13, verso 25. E também Tito, capítulo 2, versículo de número 11. A Bíblia deixa claro que, inclusive, o trono de Deus é um trono de graça. Está em Hebreus, capítulo 4, no verso de número 16. A Bíblia chama o trono de Deus de o trono da graça. E é incrível, pastor Prates, que o último verso da Bíblia Sagrada, Apocalipse, capítulo 22, versículo 21, vai terminar justamente falando sobre a graça. Olha o que diz. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Ou seja, o propósito de Deus é que eu e você vivamos debaixo da graça de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. No tópico 3.1, ele vai iniciar, após falar sobre a graça, sobre a vacina da graça. E é interessante, fazendo uma conexão com o que a gente está vivendo hoje, veja que enquanto estamos gravando essa aula, o mundo só fala agora quando é que vai sair, por exemplo, a vacina do Covid-19. Aí tem a vacina russa, tem a vacina de Oxford, tem a vacina chinesa, como é que vai ser? Vai sair quando? É ainda esse ano, ano que vem? E a gente acaba lembrando, quando olha para tudo isso, que a maior epidemia do mundo é o pecado. A maior doença do mundo não é o câncer, a maior doença do mundo não é a AIDS, a maior epidemia do mundo não é a atual, o Covid-19, é o pecado que tem arrastado multidões para o inferno ano após ano. E a oferta de Cristo é a oferta da cura,
da restauração, da mudança de caráter, da transformação de vida pela graça de Deus. A Bíblia vai mostrar para nós como isso se procede. A Bíblia diz em Gálatas capítulo 2, versículo 20, que nós precisamos estar crucificados com Cristo. Olha que interessante, crucificados com Cristo, ou seja, a nossa carne, nossas aptidões, nossos desejos carnais devem estar crucificados com Cristo. E Deus vai nos mostrar a fórmula disso em Hebreus capítulo 12, versículo de número 2. Que diz, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Olha o caminho, o processo que a Bíblia nos mostra, tão lindo em Hebreus capítulo 12, verso 2. Do verso 1, a Bíblia já mostra o cristão correndo a sua labuta, a sua carreira, a sua vida cristã. E ele mostra para nós que nesse exercício o cristão deve desprezar a afronta, deve carregar a sua cruz e se preparar para estar sentado junto a Cristo. Então o processo é o processo da renúncia, o processo da abnegação, da perseverança em obedecer a Deus, e a promessa está dada a todo aquele que está debaixo da graça, a promessa da vida eterna. A gente vai ver no tópico 3.2 que nós precisamos permitir, é preciso permitir ser vacinados. E é interessante que em Romanos capítulo 6, no verso 14, a Bíblia vai falar um assunto bem interessante. Capítulo 6, verso 14 de Romanos. A gente pode ler, pastor Prates? Claro. Olha que texto interessante. Eu vou frisar aqui uma frase, uma expressão desse texto, olha que interessante. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Olha que lindo. A Bíblia mostra que a vida cristã, ela é exercida debaixo da graça. Assim como Israel andou no deserto com a nuvem de Deus cobrindo ele, o cristão vive no mundo de hoje, que é um deserto para a nossa vida espiritual, debaixo da graça. A graça de Deus está sobre nós. E aí entra um ponto muito importante aqui. Nós precisamos permitir ser vacinados. Ou seja, a Bíblia vai mostrar para nós que o propósito de Deus é salvar. O propósito de Deus é transformar vidas. O propósito de Deus é que o homem viva e seja transformado de glória em glória. Mas o homem precisa dar o seu passo, precisa decidir, precisa querer. Ou seja, Deus não pode mudar pessoas que não querem mudar. Deus não pode transformar pessoas que não querem ser transformadas. E eu trago um exemplo disso aqui muito interessante, que é o exemplo de Israel. Queridos, quando Israel vai sair do Egito, pensem comigo. Deus poderia, pastor Prates, pastor Marcos, ter levado Israel, por exemplo, como fez com Filipe. Filipe estava próximo a Jerusalém, batizou o eunuco, e Deus vai transladá-lo até Azoto. Hoje Azoto, no tempo do Novo Testamento, o Azoto hoje tem o mesmo nome que do Antigo Testamento, é a cidade de Asdod. É uma cidade que fica aí meia hora de Tel Aviv, é uma cidade de praia, muito parecida, por exemplo, com Cabo Frio. Lembra muito Cabo Frio. Quando Filipe vai para lá, Deus vai arrebatá-lo numa distância mais ou menos de uns 100 quilômetros, ele vai ser transladado de um lado para o outro. Os irmãos, imaginem a cena, né? Ele está ali, acaba de batizar um eunuco, alegre, e Deus translada e vai aparecer. Se eu ia pedir, Jesus, só quero viajar assim agora, já pensou? Mas olha o fato, Deus vai tirar Israel, uma multidão enorme daquela, para um deserto kamikaze. Deus poderia ou não poderia, por exemplo, ter transladado a nação de Israel? Pega o povo e pá! E translada direto para a fronteira da Terra da Promessa, por exemplo, onde a gente se situa ali em Números 13. Deus podia ou não podia? Claro que podia. O poder que Deus tem para transladar Filipe é o poder que Deus tem de transladar Israel inteiro. Deus não teria mais dificuldade ou menos dificuldade. A Bíblia diz que nenhum dos seus pensamentos pode ser impedido. Agora a questão, quando a gente olha para o mapa do Êxodo, e quem já viu isso, parece uma fatia de pizza ali, a Península do Sinai de cabeça para baixo, parece uma fatia de pizza. Você vê, a terra, o caminho da terra dos filisteus é o caminho mais fácil. Moisés queria seguir por ali, Deus não permitiu. Deus disse para Moisés o quê? Vocês vão ver a guerra e vocês vão voltar. Deus não permite por ali. É hora que a gente vai entender o que muitas vezes nós chamamos de porta fechada, Deus não está me vendo, Deus está chamando de livramento. Eles poderiam ter seguido quase uma linha reta na direção, por exemplo, do Horebe, do Sinai. Mas não. Deus vai pegá-los numa trajetória que, humanamente falando, do ponto de vista de logística,
do ponto de vista de estratégia, do ponto de vista de caminho, totalmente irreal, totalmente ilógico. Eles vão seguir uma rota e vão ficar gratuitamente encurralados atrás do Mar Vermelho, sem, nesse momento, ter um exército, sem, nesse momento, ter um poder bélico de defesa. Ou seja, é como colocar um alvo na testa e dizer, qualquer um pode vir nos pegar, estamos aqui desprotegidos. É a hora que a gente vai perguntar, Deus, por que Deus pegou Israel e levou por esse caminho e os colocou nessa situação do Mar Vermelho? Sabe, quando Deus vai criar o homem, Deus cria o homem corpo, alma e espírito. Nós vimos, por exemplo, na primeira aula desta revista sobre essa questão da tricotomia humana. Mas não é só no corpo, alma e espírito que está o 3 em 1 de Deus no homem, mas também na forma como o ser humano funciona. Seja eu, seja você, seja um idoso, seja uma criança, mulher ou homem, todo ser humano funciona num processo tríplice. Que processo é esse? Pensamento, emoção e comportamento. Todo ser humano funciona nesse processo tríplice. O pensamento não está solto na mente humana. Ele funciona nesse processo, pensamento, emoção e comportamento. Eu vou explicar muito rapidamente isso. O seu comportamento, ele é produzido a partir da sua emoção. Por exemplo, estou muito chateado, não vou mais na festa. Estou muito alegre, vou comer pizza. Então, o seu comportamento é produzido, em geral, a partir da sua emoção. E a sua emoção, ela vem de onde? Do seu pensamento. Imagine duas pessoas dentro da mesma aeronave fazendo uma viagem e de repente passam por um período de turbulência naquela viagem aérea. E de repente alguém se segura no banco, quase grita, eu vou cair, vai morrer, faz votos a Deus, se tu me livrar, eu vou dar meu carro para a tua obra, Senhor, me livra agora, tem misericórdia. E tu olha para o lado e tem alguém dormindo. Por quê? Aquela pessoa que está apavorada está pensando, vai cair. O outro está dormindo porque pensa, vai chegar. Então o seu pensamento determina a sua emoção. E a sua emoção determina o seu comportamento. Mas aí vem a pergunta, muito bem, e de onde vem a forma de pensar de uma pessoa? A forma de pensar de uma pessoa vem de uma palavrinha que todos nós conhecemos e muito na igreja, que é a palavra crenças. Crenças. As crenças são tudo que nós aprendemos e experimentamos na vida desde que nascemos até hoje. Convivência com os pais, coisas que deram certo, coisas que deram errado, nosso conhecimento sobre Deus e Bíblia, sobre igreja, tudo que nós recebemos, tudo que perdemos, pessoas que morreram, pessoas que nasceram, enfim, tudo que vivemos, aprendemos e experimentamos, fez com que a gente tivesse as crenças que temos dentro de nós. E é daí que o pensamento tira a sua matéria-prima, ou seja, nós pensamos de acordo com o que cremos. E como se pode mudar a mentalidade de uma pessoa? Vejam, Israel, aquela geração toda foi criada no Egito, eles nasceram no Egito, eles viveram no Egito, a mentalidade deles é uma mentalidade de escravo. Ao longo do trajeto do deserto, em nenhum momento eles lembraram. Vejam que no capítulo 3 do livro do Êxodo, Deus vai definir a experiência do povo no Egito de uma forma terrível. Deus vai dizer, meu povo amargou a escravidão. Você imagina o que? Dizer assim, fulano amargou aquela situação, fulano amargou aquele problema. É muito duro. Mas o povo não lembrou do carrasco, do chicote, das humilhações. O povo lembrou do pepino, do pimentão, da cebola, da panela de carne, das tendas do Egito. Ou seja, o povo de Israel, o povo é de Deus, mas a mentalidade deles é de escravo. É uma mentalidade de escravo. E eles, isso fica nítido aqui, eu vou mostrar a vocês um exemplo. Quando chega em Números capítulo 13, os 12 espias vão espiar a terra. Quando os 12 espias voltam 40 dias depois, eles dizem o relatório, olha, aqui está o fruto, eles trazem fruto da terra, a terra mana leite e mel, e eles dizem, porém, 2 vezes eles vão dizer a palavra porém, nós não poderemos subir contra esse povo. Eles são mais fortes do que nós. E eles vão dizer mais o quê? Eles vão dizer, olha, todo o povo que lá vimos é de grande estatura, ainda tem os filhos de Anak gigantes. Ou seja, meu Deus, todo mundo que tinha em Canaã é de 1,90 m para cima. Mas olha a mentalidade deles. Eles se veem de forma inferior a todo mundo. E eles dizem, e olhando nós para eles, éramos como gafanhotos. Olha só. E assim também éramos aos seus olhos. Quer dizer, eles já sabem até o que todo mundo está pensando. E olha o que vai acontecer. Eles decidem voltar. Vão levantar um capitão, choram, perdem a esperança, murmuram contra a liderança
e querem voltar para o Egito. Você imagina se Deus permite aquilo acontecer. Imagine se Deus permite, imagina aquela caravana inteira chegando na frente do palácio, Faraó aparecendo, o que que houve? Nós viemos aqui para dizer, olha, foi mal. Só aceita a gente de volta, nós vamos ser escravos de novo aqui. Ou seja, aquele escravo dentro deles nunca morreu. Deus levou o povo num processo de 1 ano, porque o propósito de Deus é que o deserto durasse 1 ano. Eles saem do Êxodo, do Egito, e chegam lá em Números 13, é o aniversário do Êxodo, tem 1 ano que eles estão viajando, basicamente, 1 ano. Ou seja, o deserto de Deus, do propósito divino, não era um deserto longo. Às vezes, desertos se tornam longos por desobediência. Alguns desertos se tornam processos longos porque casou com quem não era para casar, porque não ouviu conselho de pai e mãe, não ouviu direção de Deus, não buscou conselho em pessoas preparadas naquela área, aí foi roubado, perdeu dinheiro. Agora olha o que vai acontecer. Como se muda a mentalidade de uma pessoa? Através de 2 coisas, instrução e novas experiências. É por isso que, em vez de Deus levá-los transladados para Canaã, em vez de Deus levá-los pelo caminho da terra dos filisteus e protegê-los, por exemplo, por ali, em vez de levá-los por um caminho mais reto, na direção do Sinai, Deus leva eles para ficar encurralado atrás do Mar Vermelho. Deus está dando o que para o povo? Novas experiências, instrução. Pastor Prates, eu fico imaginando quando o povo chega ali, e a Bíblia diz que o exército inteiro do faraó veio atrás deles, porque o faraó mesmo pensou, estão desorientados, foram para lá, vamos pegar todo mundo. E aí, a Bíblia diz que a coluna, que no momento da noite virava fogo, foi para trás do povo e fez um paredão de fogo, protegendo o exército, protegendo o povo de Israel. E a Bíblia diz que para Israel era luz, e para o Egito era trevas. Olha bem, quem é que já viu um paredão de fogo não brilhar no escuro? Aí vejam, eu pergunto a vocês, se Deus ia matar todo o exército do faraó na água do Mar Vermelho, por que não matou logo com fogo? Quando o fogo, em vez de protegê-los, podia ter lambido, matado todo o exército do faraó. Imaginem, mas Deus estava dando para o povo novas experiências, novas instruções. Eu fico imaginando o povo de Israel olhando para aquele paredão de fogo. Imagine as crianças dizendo, mamãe, o que é isso? E a mãe dizendo, filho, eu nunca vi isso, mas eu vou lhe dizer o que é isso. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus dos nossos pais está conosco. Novas experiências, nova instrução. Agora, qual é a lição triste e que nós precisamos meditar, pastor Marcos, com muita atenção e profundidade sobre esse momento, olhando para o tópico 2 e 3 do tópico da lição, no nosso capítulo 3 aqui da lição, é que ele nos convida à mudança, nos convida a realmente aceitar essa, entre aspas, vacina da graça. Ou seja, sermos tratados para nos tornarmos nova criatura e permanecermos, como o senhor disse, vivendo em novidade de vida. Qual é a lição que Israel vai nos ensinar? Deus instruiu, Deus deu novas experiências, Deus fez com que o povo vivesse coisas tremendas que, quando nós lemos, é emocionante só em pensar, mas a maioria daquele povo, quando chegou lá na frente, em Números 13, disseram, não vai dar certo, é impossível, vamos voltar para o Egito. E vai nos ensinar aqui uma lição. Existem pessoas perto de você que não vão mudar. Não vão mudar. Choram, aparentemente se arrependem, dizem que estão muito arrependidos, mas continuam praticando o mesmo pecado, vivendo o mesmo erro, por uma razão muito simples. Não querem mudar. Querem a bênção de Deus sem abrir mão do prazer da carne. Querem a bênção de Deus sem abrir mão do pecado. Querem ter o vício e ter o céu. Querem ter o pecado e querem ter a bênção de Deus. E não dá para ter as 2 coisas ao mesmo tempo. Tem que escolher, como Elias disse a Israel, escolhei a quem servis. Se é Baal, servi a Baal. Se é Deus, servi a Deus. Que Deus possa nos abençoar, que possamos aprender com esta lição preciosa e que esse tópico 3 nos leve a viver debaixo da graça. Afinal de contas, estamos sob a autoridade e sob a bênção de Deus, sob a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, pastor William Barros. Pastor Marcos Santana, eu vou pedir para o senhor fazer a conclusão
Se o senhor tiver alguma coisa a acrescentar, fica à vontade quanto ao tópico 3. Amém. Que o Espírito Santo nos desperte para que não deixemos de nos voltar para a palavra. Aproveitemos as oportunidades que Deus tem nos dado. Amém. Meus queridos irmãos e amigos, então assim a gente fecha o ponto 3 e conclui a lição, dizendo que Deus manifestou sua graça e nos tornou participante da natureza divina, sendo possível assim não sermos dominados por nossos desejos pecaminosos. Então fica aí a dica do nosso comentarista e fica aí a recomendação do pastor William Barros, aqui nesse ponto 3, e a recomendação do pastor Marcos Santana. E assim a gente fecha essa lição. Eu vou convidar o pastor William Barros para fazer a oração de encerramento. Pastor William. Amém. Oremos, queridos. Querido Deus, te agradecemos por essa preciosa aula. Pedimos a Ti que cada aluno, que cada professor, ó Deus, tenhamos uma classe de escola dominical maravilhosa e que a Tua palavra possa mudar corações e que possamos viver em novidade de vida, transformados e permanecer andando segundo a Tua verdade, a Tua palavra, que é escudo e broquel. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Editora Betel, edificando a casa de Deus.